paz do Senhor, meus queridos irmãos e amigos. Quero trazer um texto aqui para a nossa meditação, que está em 1 Reis, capítulo 18, verso 21, que fala sobre Elias e os profetas de Baal. Então Elias se chegou a todo o povo e disse-lhes: Até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segui-lo, e se Baal, também segui-lo. Porém o povo nada lhe respondeu. Meus queridos, essas foram as palavras do profeta Elias aos 450 profetas de Baal e aos 400 profetas de Aserá, depois que ele falou com Acabe, que era o rei de Israel naquele período, e pediu que reunisse todos ali no Monte Carmelo. E assim foi, quando Elias se chegou a todos eles e disse-lhes: Até quando permanecereis assim, entre dois pensamentos? Até quando permanecereis inconstantes? Até quando permanecereis assim, dessa forma, em cima do muro? E ali, meus queridos, depois, Elias lançou um desafio a todos eles, dizendo que, através de um sacrifício que seria feito, de um holocausto que seria feito, o Deus que respondesse com fogo, esse seria Deus. E todos ali aceitaram esse desafio. E obviamente que o Deus que respondeu com fogo foi o nosso Deus, o Deus de Israel. Aleluia, para a glória do seu santo nome. Então, meus queridos, diante dessa convocação de Elias, diante de todos aqueles homens que ali estavam, logo em seguida, o Senhor Deus já havia dado ordens a Elias para que ceifasse ao fio da espada a todos eles. E assim aconteceu, depois que o Senhor respondeu com fogo, e todos ali se prostraram e disseram: Só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. E logo em seguida o Senhor ordenou que Elias ceifasse a todos ao fio da espada, e assim aconteceu, quando eles correram da face de Elias, e logo depois foram mortos ao fio da espada. Mas aqui, meus irmãos, eu quero trazer, diante desse texto bíblico, à luz das Escrituras, também para a nossa reflexão, uma analogia entre esse texto que fala sobre essa inconstância daqueles homens, que eram homens que serviam a Baal, que eram Deus da mulher que estava ali no comando, que estava ali sendo aquela que estava persuadindo, que era a rainha Jezabel, que era aquela que dominava o rei Acabe, que era aquela que dava as ordens a todos ali em Israel, que era aquela que era opressora, que era uma mulher diabólica. A Bíblia sempre cita esta mulher como sendo uma mulher altamente maligna. E a Bíblia fala a respeito de tudo quanto aqueles homens faziam e comiam na mesa de Jezabel, porque o rei Acabe era apenas um fantoche nas suas mãos. Então, meus queridos, esses homens, eles viviam cocheando entre dois pensamentos. Eles viviam mancando entre dois pensamentos. Eles viviam cambaleando entre dois pensamentos. Eles viviam nessa inconstância, nessa dúvida. Eles viviam em cima do muro. Meus queridos, a Bíblia nos fala em Josué capítulo 2, verso 15, que esses homens, assim como muitos hoje também, estão vivendo em cima do muro, assim como Raabe. O muro, meus queridos, não é de Deus. Nós não podemos viver na inconstância. Muitos no nosso meio cristão estão vivendo em cima desse muro, na inconstância. A Bíblia nos fala, irmãos, em Mateus capítulo 6, que o Senhor, Ele nos diz na sua palavra, está escrito no verso 24, ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar a um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará ao outro. Então, muitos ainda não entenderam que nós não podemos cochear entre dois pensamentos. Nós não podemos andar com dúvidas, com inconstância. Nós não podemos, meus queridos, servir a Deus e servir a Baal. Nesse período agora, muitos, infelizmente, estão servindo a dois senhores. E aqui o Senhor Jesus Cristo fala claramente nesse texto que nós não podemos servir a dois senhores. Ou amaremos a um, ou odiaremos ao outro, ou desprezaremos a um, ou estaremos servindo ao outro. O apóstolo Paulo também fala em 1 Coríntios capítulo 10, a partir do verso 19, a partir do verso 20, ele diz:
Antes digo que as coisas que os gentios sacrificam, as sacrificam aos demônios e não a Deus. E não quero que sejais participantes com demônios. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. É a Escritura que nos diz, queridos. O apóstolo também, ele fala aqui muitas vezes sobre muitas situações em que o cristão ele está envolvido com as práticas do mundo. Ele não pode viver nessa inconstância, nessa dúvida, servindo a dois senhores, em cima do muro. E muitas vezes, irmãos, nós vivemos por conta de não termos ainda a nossa identidade espiritual, a nossa identidade de cristãos verdadeiros, por conta de, às vezes, ainda estarmos muito ligados ao mundo, muito ligados ainda às coisas que outrora, às práticas que outrora nós fazíamos. A Bíblia nos fala claramente sobre isso. E aqui também, em Tiago, no capítulo 1, no verso 8, a Bíblia fala aqui que o homem de ânimo dobre é inconstante em todos os seus caminhos. Nós não podemos andar com ânimo dobre, cocheando entre dois pensamentos. Em Isaías 42:8 também o Senhor diz que Ele não divide a glória dele com ninguém. Ou servimos ao Senhor, ou servimos a Baal. Não há meio termo. Ou somos do Senhor, ou somos de Baal. Não podemos cochear entre dois pensamentos. Mas infelizmente, nesse período agora, meus queridos, quantos aí estão cocheando entre dois pensamentos? Quantos estão sendo participantes das mesas dos demônios? Estão aí servindo a dois senhores. Muitos ainda não entenderam o que realmente simboliza, o que realmente é o Evangelho, o que de fato significa a mudança comportamental, de dentro para fora, da essência do homem, que outrora era apenas uma criatura, para ser hoje uma nova criatura. A Bíblia fala que se você está em Cristo, se nós estamos em Cristo, nova criatura nós somos. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. A Bíblia nos fala também, em 1 Coríntios capítulo 10 também, no versículo 22, que todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me edificam. Então, meus queridos, Baal ou Deus, qual o Deus que você vai escolher? Qual é o Deus que você está servindo? O profeta Elias chegou diante daqueles 450 profetas de Baal e aqueles 400 profetas de Aserá e fez essa pergunta para eles. Porém, nada eles responderam. E hoje eu te faço essa pergunta também. Responda para si mesmo. O nosso Deus, Ele não divide a glória dele com ninguém. O próprio Senhor Jesus falou aqui na sua palavra. É a Bíblia Sagrada, meus irmãos. Não são as palavras do pastor Cláudio, é a Bíblia Sagrada que nos fala. Então eu deixo essa reflexão para você. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Onde está o teu coração? Onde está o teu tesouro? A quem você tem servido de fato? Você tem compreendido o que de fato significa o Evangelho, a cruz de Cristo, o sacrifício de Cristo? Então, meu querido, responda para si mesmo. Em nome de Jesus, que Deus te abençoe. Guarda essa mensagem no teu coração. Muitos aí fora, irmãos, estão servindo a dois senhores. E você? Fica essa pergunta para você. Que Deus te abençoe grandemente em nome de Jesus. Jesus te ama e Ele te chama. Deus te abençoe. Guarda essa mensagem no teu coração em nome de Jesus.